Senador Eduardo Gomes está conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes aqui para trazer esclarecimentos sobre alguns pontos importantes na conversa que mantemos com parlamentares aqui ao longo do programa, com os nossos ouvintes também participando sempre. Senador, quero começar falando sobre essa história de crise hídrica, né? Essa possibilidade aí que está sendo discutida dentro do governo, no parlamento. O que o senhor tem de informação sobre isso? Realmente é uma questão que preocupa nesse momento por causa da falta de chuvas? O que vai ser feito para se impedir apagão e aumento da conta de luz? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Cláudio Humberto, Thaís Freitas. Bom dia a todos os amigos da Band. Primeiro, manter informado o Congresso, o Poder Executivo, os governos de Estado sobre a necessidade de um plano de uma estratégia para o enfrentamento da crise hídrica e a sua consequência junto à geração de energia, principalmente por conta do momento de retomada da economia e da ampliação de empreendimentos, de certa normalidade com relação à produção e necessidade de energia. Então, o importante é que o governo, a exemplo do que fez em anos anteriores, deixe absolutamente claro a sua estratégia com relação ao enfrentamento dessa crise. Eu tenho certeza que esse debate vai se intensificar nos próximos dias, mas o importante mesmo é a ação, e a gente confia na ação do ministro Bento, na observação atenta da ANEEL com relação às estratégias. Nesse momento, mais importante é transparência e informação. Senador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Nessa questão aí da energia, senador, e sobretudo da energia elétrica, né? A gente está assistindo aí novamente o governo fazendo opção clara, até agora mais do que bancando essas termoelétricas, está também agora até financiando a instalação de novas geradoras de usina térmica. É uma geração suja, caríssima, mas tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? O governo está gastando mais de 20 bilhões por ano, no mínimo, né? 20 bilhões por ano para bancar esse negócio aí das usinas termoelétricas. Não está faltando, senador, uma prioridade na geração de outras fontes de energia, inclusive limpas, né? Até a própria energia hídrica, de origem hídrica, né? Ou a eólica, a energia solar, etc. Essa falta de planejamento do governo, porque o governo só aumenta o valor da tarifa, né? E a cada ano, nessa época do ano, baixou os níveis, aí isso é pretexto para aumentar a tarifa, e ninguém fala num programa efetivamente sério de investimento em geração de energia limpa. O senhor tem esperança de que isso aconteça? Cláudio Humberto, você está absolutamente certo. Eu acho que assim como na saúde e em outros campos, esse governo enfrenta uma herança absolutamente difícil, porque nós tivemos há 5 anos atrás o financiamento mais irresponsável da história com relação à tarifa de energia, o que gerou uma ressaca absurda de falta de financiamento do setor, falta de planejamento, e é preciso entender também que há uma trava estratégica, ou até com interesses que ultrapassam os governos, em não deixar o Brasil explorar aquilo que é a sua característica. O meu estado, o estado do Tocantins, é um estado que tem um dos melhores exemplos de aproveitamento hídrico do país, com usinas estratégicas no Rio Tocantins, numa que previa 7 instalações, sem nenhum tipo de consequência mais grave da questão ambiental, e isso simplesmente políticas, interesses. Então não podemos dizer que no mundo existem pessoas torcendo para que o Brasil use o seu potencial hídrico, solar, eólico. Isso tem acontecido de maneira muito tímida, mas o governo fortalecer a agência reguladora, conseguir definir a estratégia com relação à questão ambiental, para a gente fazer um programa de no mínimo 20 anos de recuperação da capacidade de geração. Se não, seremos, evidentemente, sempre reféns da mobilização que existe em torno da geração
combustível, né? Acontece que há momentos em que só resta a essa fonte mesmo a capacidade de gerar. Então, meio que a culpa é de todo um contexto que a gente precisa mudar, mas a questão ambiental precisa ser discutida com mais franqueza, porque pior do que ter geração hídrica de qualidade ou outras fontes é ter que sustentar a restrição da questão do meio ambiente e ter que usar um outro tipo de fonte de energia muito mais poluente, muito mais complicado para o meio ambiente. Senador Eduardo Gomes, líder do governo do Congresso Nacional, está ao vivo conosco aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, senador, já a gente vai falar sobre os outros assuntos do Congresso, já que tem muita coisa importante acontecendo, mas antes disso ainda queria perguntar para o senhor sobre crise hídrica e pelas informações que chegam ao senhor como líder do governo no Congresso. O governo trabalha hoje com a possibilidade de racionamento de água ou de energia? Não, trabalha Thaís, o governo trabalha com observação completa do cenário. O ministro Bento tem se movimentado, conversado com lideranças do Congresso. Acho que nessa semana a parte técnica do Ministério, da própria ANEEL, do Operador Nacional também do sistema, devem se reunir para achar alternativas. Então, o cenário é um cenário muito preocupante, até por aquilo que eu disse no começo da nossa entrevista. Há um aquecimento já da economia em diversos setores e será bom que ocorresse com tranquilidade com relação ao fornecimento de energia. Então há realmente a preocupação. Senador Eduardo Gomes, o auxílio emergencial vai ser prorrogado? Bom, é o que nós estamos vendo na fala do ministro Paulo Guedes, que surgindo um ambiente com o maior número de vacinas disponíveis, né, assim que a gente evoluir na questão, mais ainda na questão das vacinas, é possível que, até que isso ocorra, setores da sociedade precisem do auxílio emergencial para ter o mínimo de sustento. E o que a gente vê é que a arrecadação no país, que a reação econômica vai dar guarida para essa estratégia se for necessário. O importante é que teremos amanhã uma sessão do Congresso Nacional para discutir o redimensionamento do próprio orçamento para atender determinadas demandas e o momento que fomos convocados para dar resposta à necessidade de mais auxílio, eu acho que o país vai estar em melhores condições de atender quem realmente precisa. Afinal de contas, parte da economia ainda não começou a rodar, principalmente no setor de eventos, restaurantes, ainda há um funcionamento muito restrito. Senador, eu sei que o senhor, como político moderno, está sempre muito antenado nas questões no exame, na análise de pesquisas de intenção de voto, pesquisa de avaliação de governo. E eu gostaria de saber adoraria saber aqui a sua análise que o senhor faz dessas pesquisas tão conflitantes, né? Nós temos pesquisas que muita gente no governo considera anabolizadas, Datafolha, etc., que apontam um resultado completamente distante de outras pesquisas, como o Paraná Pesquisa, como o Instituto IPESP de Antônio Lavareda, são resultados muito, muito diferentes. O que é que o senhor está achando dessa história toda? Os números, quais são aqueles números que na sua avaliação estão mais próximos da realidade? Cláudio Berto, foi excelente a sua pergunta, porque há um questionamento geral de todas as correntes políticas com relação à credibilidade das pesquisas, na verdade, e a diferença absurda de um instituto para o outro. O que a gente analisa como cenário político é que o presidente Jair Bolsonaro vem tocando o governo, sofrendo ataques de toda a ordem, há toda uma narrativa sobre a CPI, mas a realidade vem desmontando essa força-tarefa aí que surgiu para tentar destabilizar o governo, né? Nós estamos vendo que as pessoas estão reagindo nos estados, há uma movimentação política forte. O que a gente sabe que pode aferir como coincidência entre os institutos é a questão da polarização. Então, eu entendo que o presidente Jair Bolsonaro sai agora do pior momento, um momento muito forte de recuperação econômica, e também, quando a notícia internacional tira do cenário de vilão da pandemia o presidente Bolsonaro. Nós assistimos na semana passada
um debate muito grande que continua ainda na Câmara dos Comuns, discutindo a atuação do primeiro-ministro Boris Johnson. Vamos ter daqui uns dias, e aí eu quero ver o que vai acontecer com determinados setores, a Olimpíada no Japão, um país do G7, que vai ter a atenção do mundo inteiro e que não vacinou 4% da sua população. Portanto, eu acho que nós teremos uma eleição competitiva, mas vejo o presidente Bolsonaro ainda como franco favorito a ter o mandato de reeleição. Já que a gente está falando de política, senador, queria ouvir a sua opinião, a sua posição a respeito de manifestações de rua. Tivemos no fim de semana retrasado, uma manifestação grande no Rio de Janeiro, com o presidente Jair Bolsonaro e vários motociclistas. Como é que fala isso, Pedro? Motoata. E nesse final de semana, a manifestação da oposição em várias capitais, com uma quantidade bem razoável de gente que foi para as ruas, por exemplo, na Avenida Paulista, em São Paulo. Você acha que essas manifestações são legítimas? Não é o momento de ir para a rua por causa da pandemia? Como é que o senhor vê isso? Importante é a democracia, mas há um risco evidente em toda a movimentação de rua, precisa ser feita de maneira, no máximo, segura. Agora, o que a gente entende é que há uma interpretação, infelizmente, muito diferente com relação às com relação às pessoas que participam. A gente nota uma interpretação completamente diferente sobre a mesma fotografia, já que há aglomeração, então não existe meia aglomeração, aglomeração é aglomeração, e a gente só pede, né, que esse momento passe logo, que a gente tenha a população ao máximo vacinada, e aí sim, no debate franco das ruas, com democracia, cada um possa defender a sua bandeira. Por enquanto, acho que está muito nítido um número maior de pessoas que entendem que a disputa deve ficar para 2022, mas que todas as vezes que são provocados, principalmente quando há um exagero dos ataques ao presidente, as pessoas reagem, cada um vai com a sua responsabilidade, com a sua força para defender aquilo que acredita. Mas mesmo assim, eu acho que nesse momento agora a gente precisa esperar um pouco mais de vacina, né, e a abertura do processo político através dos partidos que vão disputar a eleição para presidente. Nós estamos conversando com o senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso Nacional, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, na manhã desta segunda-feira. Qual que é a avaliação que o senhor tem feito, senador, da CPI da pandemia? Era aquilo que se esperava? O senhor está vendo excessos? Acha que podia caminhar para algum outro tipo de discussão? Qual que é a avaliação do senhor como líder do governo no Congresso Nacional, do trabalho desempenhado, das oitivas até agora, hein? Respeito a todos os senadores, colegas que fazem parte dessa CPI, mas essa observação lá atrás, inclusive pelo presidente Rodrigo Pacheco, dentro da CPI, a gente não tem avaliação completa sobre os assuntos relativos inteiro, muito menos aqui o presidente que acha. Estamos com um probleminha no contato aí com o senador Eduardo Gomes, a ligação telefônica, né, não está ajudando ouvi-lo aqui com clareza no Jornal Gente. Vamos ver se melhorou. Senador, está ouvindo agora a gente? Estou ouvindo bem. Pois não, pode continuar então. Deu uma picotada no sinal, mas agora melhorou. O que a gente nota é que há uma dúvida sobre a questão da Covid no mundo inteiro. Então, eu costumo dizer que a CPI acabaria com um requerimento só. Era só pedir a convocação de um especialista em Covid-19. Como não existe ainda esse especialista, a gente precisa entender que algumas coisas vão ficar sem resposta e isso causa frustração na população, né? Há uma disputa política. É difícil quando na CPI, algum depoente da CPI fala uma vez sobre Covid e 20 sobre processo político, sobre candidaturas. Há figuras importantes da CPI que nunca mais falaram sobre o assunto da Covid porque entenderam que esperavam uma repercussão e a repercussão foi outra. Então, o que acontece com relação à CPI precisa ser respeitada a atuação parlamentar, mas o efeito direto, concreto da CPI, talvez o momento não tenha sido oportuno. Está todo mundo preocupado em retomar emprego, cuidar da saúde, cuidar do país e, evidentemente, quem tiver algum tipo de mal feito vai responder aos órgãos de controle.
que já estavam observando a questão da Covid desde o início. Alô? Oi, o senador Eduardo Gomes está conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Mais alguma pergunta para o senador, Cláudio? Sim, o senador, exatamente eu gostaria de saber, nessa questão da CPI, né, é que há muitas críticas com relação ao comportamento dos governistas, assim, no sentido de que eles têm um número determinado de senadores, governistas que aparecem lá para fazer perguntas. É claro que a maioria é oposicionista, né, acaba, digamos assim, dominando a cena, mas os governistas parecem menos, digamos assim, motivados, né, menos entusiasmados, menos aguerridos. Tem o caso do senador Marcos Rogério, que virou uma espécie de líder da bancada governista na CPI. Ele é muito, enfim, muito afirmativo, etc. Mas os outros senadores de governistas são mais tímidos, assim, menos eloquentes. Está faltando motivação, senador? Como é que o senhor observa o comportamento dos governistas na CPI? Bom, o que a gente entende, o senador Marcos Rogério tem uma especialidade. Ele na Câmara dos Deputados já fazia um grande desempenho na Comissão de Constituição e Justiça, foi relator de processos importantes, é um advogado muito preparado nessa área, mas a gente entende que os outros parlamentares também têm feito seu trabalho dentro da medida, até porque a CPI tem um cenário de performance, e por muitas vezes isso tem causado, ao invés de reconhecimento, algumas figuras importantes do parlamento aparecem de forma incoerente, espetacular. E também o que acontece com relação ao governo é porque existem outras tarefas do governo, outros líderes, no meu caso, que não faço parte da CPI, têm ajudado o governo em outro campo. Mas a gente entende que o relatório final será observado pela comissão, que tem uma posição dividida, mas será votado no plenário. Então, a parte do governo que sabe a base exatamente de parte da CPI e que vai responder no plenário se o relatório não estiver condizente com a verdade. E também há um esgotamento, Cláudio Berto, dos assuntos da CPI. Há assuntos ali repetitivos e boa parte das perguntas, 80% pelo menos dela, no levantamento que nós fizemos aqui, são de assuntos que já foram levantados pela imprensa. Mais de 80% das perguntas, das análises, coisas que já foram ditas pela equipe de comunicação, que estão sempre o que acontece no país. Para a gente encerrar a entrevista, senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso Nacional, qual é a expectativa do senhor em relação à data para a aprovação de reformas administrativa e tributária? O que sai esse ano, senador? A reforma tributária recebeu do presidente Arthur Lira uma forte decisão sobre cada uma das casas de um assunto. Acho que vai andar bem a tributária dentro de uma objetividade maior. A reforma administrativa sai da Câmara agora para o Senado nos próximos dias. A ligação telefônica não está ajudando, uma pena. Mas a gente vai voltar a conversar em breve com o senador Eduardo Gomes aqui na Rádio Bandeirantes para retomar esse assunto e outros também referentes ao processo legislativo. São 8h50. Agradeço ao senador que esteve aqui conosco ao vivo no Jornal da Bandeirantes, gente.